Olá pessoal, espero que estejam gostando do nosso canal. Hoje vamos falar de um tema presente na vida de muita gente, o casamento. Um momento tão importante, tão cheio de decisões, como festas, convites, amigos, casa nova, padrinhos, várias coisas. E a gente acaba deixando de um lado um aspecto muito relevante, as questões jurídicas que vêm junto com o casamento. Uma dessas questões é a escolha do regime de bens que irá reger o patrimônio do casal a partir daquele momento. Os regimes de bens podem ser definidos como um conjunto de regras que os noivos escolhem antes do casamento e que determinam juridicamente como serão administrados os bens do casal. Vale a pena conferir o vídeo de hoje. Vamos lá? São dicas que podem ser valiosas para a sua vida. Vamos começar? A discussão sobre os regimes de bens no casamento é antiga, mas não perde a sua atualidade. Isso porque a sociedade evoluiu, os costumes mudaram, a própria legislação tenta acompanhar essas mudanças, então temos várias modificações. Assim, o que era mais adequado na época dos nossos avós pode não ser melhor hoje. Como um determinado regime de bens pode ser bom para um casal, mas não funcionar para o outro. Afinal, como escolher? Quais as opções mais adequadas para cada um dos casais? A ideia do vídeo de hoje é dar aos que pretendem se casar noções acerca da escolha dos regimes de bens. Não pretendo, claro, esgotar o assunto por aqui, até porque o tema é bem amplo e complexo. Fato é que ainda nos dias de hoje, em pleno 2018, é comum que os noivos ou namorados não se sintam à vontade para discutir previamente esse assunto. E para fugir desse mal-estar, a gente deve tentar se livrar de que a ideia de discussão sobre regime de bens significa que não há amor entre o casal. A escolha do regime de bens tem muito mais a ver com o conceito de gestão patrimonial do que com amor. E tem aspectos muito práticos que podem ser importantes para a vida do casal após o matrimônio. Bem, então, de forma resumida, quais são os regimes de bens do casamento? Primeiro regime, comunhão parcial de bens. Neste regime, os bens adquiridos antes do casamento não se comunicam entre os cônjuges, assim como as doações e heranças. Ou seja, o que cada um possui antes do casamento continue de sua exclusiva propriedade. Mas os bens adquiridos durante a união passam a ser patrimônio comum do casal, cada um com 50%. Atualmente, a comunhão parcial de bens é o regime de casamento oficial no Brasil, ou seja, é o regime automático se na hora de assinar os papéis do casamento o casal não escolher outro regime previamente, este será o regime adotado. Segundo regime, comunhão universal de bens. Este era o regime automático, o regime oficial no Brasil até 1977. Neste regime, os bens adquiridos antes e durante o casamento se comunicam entre os cônjuges, inclusive as doações e heranças, formando um patrimônio comum do casal. Terceiro regime, separação de bens. No regime de separação total de bens, o que é de cada um continua de cada um, antes e depois do casamento. Ou seja, os bens adquiridos antes e durante o casamento não se comunicam entre os cônjuges. Importante lembrar que a separação de bens é regime obrigatório quando a pessoa tiver mais de 70 anos. Outra particularidade é de que a lei obriga que neste regime de casamento os dois cônjuges contribuam para as despesas do casal na proporção dos seus rendimentos, ou seja, quem ganha mais arca com mais despesas e vice-versa. Temos também um regime bem pouco utilizado em nosso país, por ser bem específico, que é o da participação final dos aquestos, ou regime misto, que funciona como de separação total de bens, mas ao final do casamento, por divórcio ou por morte, por exemplo, os bens serão partilhados à semelhança do regime de comunhão parcial. Depois dessa breve explicação de cada um dos regimes e de como eles são tratados, vem a pergunta: como escolher o que é melhor para mim? Em um dos casos que tivemos em nosso escritório, a futura esposa era uma engenheira que trabalhava com construção, compra e venda de imóveis. Seu noivo morava em uma cidade diferente da dela. Imagine-se, após o casamento, cada venda de imóvel, a esposa tivesse que pegar a assinatura do seu marido? Um transtorno. Um transtorno este que foi evitado com a adoção de um regime de separação total de bens. Não atrapalhou o trabalho da esposa e para o apartamento de moradia conjunta dos dois foi feito um contrato que determinava que o bem pertenceria aos dois. Ou seja, o regime de separação total de bens não impede que o casal construa, se quiser, um patrimônio comum. Basta que acordem isso contratualmente.
A separação de bens para um outro casal de clientes que tivemos aqui foi a escolha feita em virtude dos dois já estarem no seu segundo casamento e já haverem constituído um patrimônio relevante antes mesmo de se conhecerem. Além disto, eles queriam evitar aquelas discussões tão comuns entre os casais. Um acha que o outro gasta seu dinheiro em futilidades e dilapida o patrimônio comum do casal. Com a separação de bens, se um cônjuge compra um relógio caro, estará gastando o seu dinheiro e não o dinheiro do casal. O caso de um outro casal foi diferente. O marido já possuía um patrimônio relevante e a futura esposa estava finalizando a faculdade. Os dois valorizavam muito a ideia de construção de um patrimônio comum e entendiam o casamento como um início simbólico dessa construção. Adotaram, portanto, o regime de comunhão parcial e estão felizes com a escolha. Já o regime de comunhão total encontra adequação, em especial em histórias de casais mais velhos. No passado, era comum o marido ser a figura provedora e a mulher ser completamente dependente. Este regime protegia e era adequado a esta relação. Essas histórias de vida não esgotam o assunto, mas dão pistas sobre como cada um escolheu seu regime e da forma mais adequada para cada uma das situações. É uma decisão muito pessoal e não possui fórmulas pré-estabelecidas. O casal deve aprofundar sobre cada regime e escolher aquele que melhor se encaixa nos seus objetivos de vida e perfil. E você, sabe qual regime escolher? Espero ter ajudado um pouquinho, pelo menos um pouquinho. Para finalizar, lembro que, caso a escolha não seja o de regime de comunhão parcial de bens, que se dá de forma automática, deve ser oficializado um pacto pré-nupcial, feito em cartório de notas e levado ao cartório de registro civil, onde será o casamento. É indicado também levar o contrato ao cartório de registro de imóveis, para ser averbado na matrícula dos bens imóveis do casal. E, ainda, qualquer regime de bens pode ser modificado depois do casamento, se ambos concordarem. Ficou claro, pessoal? Se você gostou, curte nossa conversa e não esqueça de se inscrever no canal. Toda terça-feira tem vídeo novo. Assim você não perde nenhuma novidade. Abraços e uma ótima semana!